Em pronunciamento ao vivo, ao dialogar com o deputado federal Coronel Tadeu, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança teceu duras críticas à proposta de emenda à Constituição proposta pela equipe de transição de Lula para furar o teto de gastos. O deputado alertou: esta PEC é péssima. Eles estão jogando na nossa legislatura. Essa legislatura é menos para o nosso lado do que a próxima. Eles querem jogar isso, antecipar. Se eles anteciparem efetivamente, a gente está dando uma carta branca. Não é só o auxílio. Você está rompendo com o teto de gastos todo o conjunto da obra, potenciais ajustes para o resto da economia. Vai vir todo mundo da máquina pública pedindo reajustes e indexação à inflação. A inflação vai subir. Já não tem recursos. Já está com um rombo estimado. Como vai financiar esse rombo? Imprimir dinheiro ou lançar dívidas para capitalizar a tesouraria com juros mais altos. Ninguém quer emprestar quando você sabe que está emprestando para um rombo. Terá que ser com juros maiores. O deputado explicou as consequências da política econômica sem responsabilidade fiscal. Você gera um ciclo negativo, uma espiral negativa. Você está usando recursos públicos para tapar buraco que não é tapável. Vai gerar outros buracos, pois tudo é indexado. O Guedes quer trabalhar na desoneração, desindexação, desvinculação. O PT quer fazer o contrário, indexar tudo. Se tem 5% de inflação, reajusta tudo em 5%, como era antigamente. A gente sabe como é. Cria uma espiral inflacionária inexorável. Luiz Felipe de Orleans e Bragança explicou ainda os impactos em todas as áreas, inclusive pela relativização de direitos fundamentais, com o fim da livre iniciativa e da propriedade privada. A gente sabe como é a realidade. Esse pessoal não está brincando, não. Eventualmente, em 4 anos, vão implementar tudo o que querem implementar. Isso falando só da PEC. O outro tiro de misericórdia já foi dado na livre iniciativa. E não foi pelo governo de transição, foi pelo Barroso, ministro do STF. Praticamente o que ele diz, que a reintegração de posse precisa passar por um conselho popular. A gente combateu na época da Dilma, em 2015 e 2016 ela queria implementar o golpe na livre iniciativa na propriedade privada. Esses 80% já perdemos. Quem vai emprestar para um banco no Brasil, um venture capital, se não tem capital imobilizado, uma casa, uma fazenda, que você possa dar de colateral? O Barroso deu um tiro de misericórdia com relação à propriedade. E com a PEC, vem a espiral inflacionária, vai destruir a classe média. O deputado afirmou: vão emitir mais dívida pública com juros cada vez maiores, pois o banco sabe que é para tapar buracos ou vai ter que imprimir dinheiro. Não necessariamente físico, mas vai colocar o capital em circulação de alguma maneira. Com o Guedes, a gente estava valorizando a nossa moeda, adquirindo poder aquisitivo. Poderia virar uma moeda reserva. Quando você tem uma política completamente irresponsável, quem quer ficar com essa moeda? Nem o Brasil quer ficar com essa moeda. Na Argentina está tudo dolarizado. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, Tadeu, olha, essa PEC é péssima, tá? Praticamente ela está jogando na nossa legislatura. Primeiro que eles sabem que eles vão conseguir aprovar na nossa legislatura, né? Que a gente tem essa nossa legislatura, ela é menos para o nosso lado do que a próxima. Então, eles querem jogar isso, antecipar. Se eles anteciparem essa PEC, efetivamente a gente está dando uma carta branca. Não é só o auxílio de 600, da continuidade disso, né? Você está rompendo com o teto de gastos, então está abrindo aqui todo o conjunto da obra de potenciais reajustes para diferentes setores da economia. Então, a gente já viu ali os enfermeiros, professores, aí vai vir tudo, policiais, aí vai vir todo mundo que é da máquina pública, pedir um reajuste, indexação à inflação. A inflação vai subir em função disso, porque já não tem recurso, já está com um rombo estimado, então como é que ele vai financiar esse rombo? Não tem como, a não ser imprimir dinheiro ou lançar dívida para capitalizar o tesouraria com juros mais altos, né? Ninguém quer emprestar quando você sabe que está emprestando por um rombo. Então vai ter que emprestar com juros mais altos, porque tem um risco maior. Enfim, de qualquer maneira, você gera um ciclo negativo, uma espiral negativa, em que você está usando recurso público para tapar buraco que não é tapável, que vai gerar outros buracos, porque tudo também está indexado. Lembrando que o Guedes, ele quer trabalhar muito na desoneração fiscal, nos 3 Ds, né? Desoneração, desindexação e desvinculação. Essas 3 coisas. E o PT quer fazer exatamente o contrário. Ele quer indexar tudo. Então, se por acaso tem 5% de inflação, pronto, reajusta tudo em 5%. Como era antigamente. Aí você sabe, a gente já sabe qual é a espiral que isso cria. Isso cria uma espiral inflacionária inexorável. Então aí você vê o mercado se posicionando, os ministros aí querendo botar pano em cima disso, dizendo o seguinte: não, é só os R$600, não é que vai dar aqueles adicionais que eles estavam pensando. Então tá bom, então o buraco não é tão mais incontrolável assim. Mas é um mero discursinho, no segundo momento isso muda tudo de novo. É isso que eu acho impressionante, como é que o mercado, por qualquer discursinho, ele já se acalma. Quando a gente sabe muito bem qual é a realidade. Esse pessoal não está brincando, não. Eventualmente, ao longo dos 4 anos, eles vão implementar tudo que eles querem implementar. E isso estamos falando só da PEC, né? Agora, vamos lembrar que um outro tiro de misericórdia já foi dado na livre iniciativa. E não foi pelo governo de transição. Foi pelo Barroso, foi pelo ministro do STF. Praticamente, o que ele disse? Diz que a reintegração de posse agora precisa passar por um Conselho Popular. Conselho Popular, a gente combateu a ideia de Conselho Popular lá atrás, na época da Dilma, 2015, 2016, que ela queria implementar no segundo mandato.
E a gente evitou isso, né? Fizemos uma mobilização como ativista naquela época, né? Então, o golpe de misericórdia à livre iniciativa, à propriedade privada, já foi dado pelo Barroso. Agora vem, eu diria que os 20% restantes. Então, os 80% que era o direito à propriedade, perdemos. Então, isso já aumenta o risco no Brasil. Quem é que vai emprestar para um banco no Brasil? Ou emprestar para uma empresa no Brasil? Ou para qualquer venture capital, sabendo que não tem colateral. Você não tem colateral imobilizável. Né? Você não tem uma casa, uma propriedade, uma fazenda, qualquer coisa que você possa dar de colateral. Então o Barroso já deu um tiro de misericórdia com relação à direito à propriedade. Agora vem a enxurrada de desequilíbrio fiscal, que aí é espiral inflacionária, é para destruir mesmo a classe média, tá? Os mais ricos do Brasil já saíram fora, já estão protegidos os seus patrimônios. O que você vê aqui no Brasil em nome deles é um percentual pequeno. Ainda é substancial, mas você veja que eles já estão escorados aí com estratégias de defesa de patrimônio. Agora, a classe média não está. E está totalmente vulnerável a esse tipo de política demagógica que vem da esquerda. E é isso que acontece. Então, não sei se eu pontuei aqui por alto aqui a questão da PEC e a questão do direito à propriedade. As duas coisas que a gente já perdeu. E eu acho que o mercado, os agentes que podem comentar sobre a economia do Brasil, não entendem de política. Eles não entendem absolutamente nada de política. Eles acham que, mudando o discurso, atenuou o discurso, que isso de fato transfere em política. Não. Discurso é uma coisa, política é outra. Pode muito bem fazer um discurso ou não fazer nenhum discurso e adotar uma medida política completamente na surdina, na calada da noite, vai aparecer no Diário Oficial no dia seguinte, e que é extremamente destrutivo. Então, o mercado simplesmente não sabe qual é a força que está por trás aí do elemento que supostamente ganhou a eleição. É isso, é o meu comentário. Ô Luiz, agora eu quero esmiuçar isso com você, porque eu tenho certeza que a maioria da população não conhece economia, não sabe o que é isso, e você citou duas coisas aí. Primeiro, emitir papel moeda, emitir moeda. E na prática é isso que acontece mesmo, vai lá na Casa da Moeda e manda fazer mais moeda e joga no mercado. Na prática é isso. E a outra é se endividar com títulos, né? Ou seja, oferecer títulos da dívida pública, fazer com que as pessoas comprem esse título. Eu queria que você explicasse cada um desses pontos. Como é que é isso mesmo, emitir moeda? Ou seja, é fazer um dinheiro que você não tem. Eu gosto de lembrar sempre da Venezuela, né? A Venezuela, ali passado alguns anos do governo Chávez, e ele, com aquela política destrutiva que ele conseguiu destruir a maior economia da América Latina na época, em 98, a Venezuela era riquíssima. E ele, com a habilidade econômica dele, da equipe econômica, sei lá, do governo que ele conseguiu colocou lá, chegou uma época que ele passou a emitir moeda. Ele acabou, a inflação veio e eles nunca mais, mas nunca mais conseguiram voltar ao que era 95, 96, 97, que eram os anos de ouro da Venezuela. Então eu queria, primeiro você explica essa parte de emitir moeda, né? E depois nós vamos falar dos títulos da dívida pública, que eu quero fazer um outro comentário. Você tem algumas maneiras de você injetar liquidez no mercado. Uma delas é você abaixar o depósito compulsório dos bancos, então você reter menos dos depósitos como depósito compulsório dos bancos, então isso dá mais liquidez, mais amplitude para os bancos poderem emprestar. Então eles têm mais capital e recursos para poder emprestar. Se eles têm mais recursos para poder emprestar, o juro de certa maneira cai, né? E você tem uma saída de capital maior dos bancos, e tem mais gente se endividando, né? Em função de endividamento é uma coisa, mas isso é como a sociedade fica, como você injeta dinheiro na economia, né, na sociedade. Aqui o caso é diferente. Aqui é o caso do poder público pagar suas contas. Então, como é que ele paga suas contas?
ele emite títulos para poder financiar esses buracos. Então ele tem que emitir cada vez mais títulos. A dívida pública hoje está em 2 trilhões e alguma coisa. Então ele tem que emitir mais títulos agora para poder cobrir e enrolar essa dívida toda. E se por acaso você, imagina numa conta de padeiro, você é uma família e o banco vai te emprestar dinheiro. Você chega lá e fala, bom, você tem lá o seu salário, aí você tem lá seus gastos. Aí, depois que você coloca isso no papel, você vê que tem um buraco ali todo mês de algum percentual, algum valor. Uhum. Aí o banco fala assim, poxa, mas você não está nem equilibrado fiscalmente, você não está se equilibrando o teu salário com os teus gastos, como é que você quer que eu empreste mais dinheiro? Mas porque eu quero, porque eu tenho um monte de plano aí, eu quero implementar esses meus planos, quero fazer o bem da sociedade, o bem da minha família, né? Estou fazendo aqui esse trocadilho aqui com o exemplo de uma família. E o banco fala assim, bom, então tá bom, olha, eu vou te emprestar dinheiro, mas vou cobrar muito em juros, porque o risco de você não pagar isso de volta é muito alto. E é isso que acontece. Então, ele emite mais dívida pública, com juro cada vez maior, porque o banco sabe que está financiando um buraco, ou ele de fato tem que imprimir dinheiro. Ele vai pagar suas contas com um dinheiro, né? Dinheiro físico mesmo, para poder sanar os buracos. Né? Claro que não necessariamente físico, mas de certa maneira ele botou aquele papel moeda em circulação de alguma maneira. Então essas são as duas maneiras que você... A primeira coisa que acontece quando você joga esse papel moeda fisicamente é você desvalorizar a moeda, não é isso? Não é a primeira coisa que acontece. Aí entra outro quesito. Vamos lembrar, se o governo, se ele não está prezando pelo valor da moeda, o que significa isso? Se eu estou com dívida fiscal, se eu estou com buraco fiscal, significa que eu estou com risco. Né? O país é um risco, né? O governo é um risco. Toda a economia do país está contaminada com esse risco do governo. Toda a economia. Pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários, famílias, todo mundo vai pagar a conta pela incompetência do governo. Ele não quer cortar gastos, muito pelo contrário, ele quer ampliar, e quer ampliar com rombo sem responsabilidade nenhuma. Então ele está seguindo essa política. Muito bem. Qual é o problema disso? No ponto de vista, tem vários problemas, claro, mas no ponto de vista de inflação, é um grande problema, que a gente já viu aqui, vai ter mais papel moeda, você vai poder comprar, não vai conseguir comprar as mesmas coisas com o mesmo valor. A inflação vai estar comendo o valor do dinheiro. E se está comendo o valor do dinheiro internamente, ou seja, internamente você começa a comprar menos com o mesmo dinheiro, externamente também. Você vai ter um problema inflacionário da sua moeda versus uma moeda externa que não tem uma irresponsabilidade fiscal. Então, se tiver um país com uma moeda equilibrada, ou seja, pagando suas contas, aquele país vai estar com a moeda dele valorizando relativa à sua. Então é isso que vai acontecer no Brasil. A gente vai ter inflação interna e vai ter também o descompasso da nossa inflação vai de novo ultrapassar a inflação internacional do euro e do dólar. Então vamos também comprar menos euro e dólar. Lembrando que são moedas que estavam em franca derrocada, viu? Não são exemplos mais. O euro e o dólar estavam mal gerenciados até agora. Praticamente. Agora eles começaram a subir juros por lá para proteger a moeda lá. Você vê que eles estão... Agora a gente está no mesmo compasso que o mundo. Entramos na mesma irresponsabilidade que o mundo. Até esse governo do Guedes, a gente estava valorizando a nossa moeda. Estávamos adquirindo poder aquisitivo internacional. O real podia comprar mais. O real especulava até que poderia virar uma moeda reserva, de que alguns outros bancos internacionais e uma série de outras empresas internacionais poderiam aceitar aquilo como depósito, ficar com o real no depósito ali e virar conversível. Mas quando você tem uma política completamente irresponsável, quem é que quer ficar com essa moeda? Nem o brasileiro quer ficar com moeda. Vamos lembrar que na Argentina, ninguém fica com moeda, está praticamente dolarizado completamente o país. E olha, e o dólar não é a melhor moeda não, tá?
Tá dolarizado. No momento ainda ainda é uma moeda reserva, mas lá está tendo muita irresponsabilidade fiscal também com esse governo Biden. E na Europa, então, nem se fala. Então, o euro e o dólar, na minha opinião, não são as melhores moedas em termos de lastro fiscal. Temos governos irresponsáveis no Ocidente inteiro, né? Onde você tem governo mais responsável, por incrível que pareça, na Índia e na Rússia. Incrível que pareça. A Rússia é muito pouco endividada, extremamente equilibrada fiscalmente. Então, o rublo tem subido de valor, mesmo na crise de guerra e todo. Então países estão começando a usar o rublo. E a rúpia também, e o yuan da China também está sendo usado, apesar da China não ser tão um bom exemplo também, mas é um país extremamente produtor. O mundo inteiro quer o que a China produz. Então ele tem lastro, ele tem colateral real, né? Isso ainda tem uma certa equilíbrio, ainda mantém algum valor. Agora o euro e o dólar estavam indo para o saco. E o Brasil agora vai entrar nessa carruagem aí. Vai ter que aumentar juros, fiscalmente vai estar irresponsável, igualzinho Europa e Estados Unidos, destoando. Então não há chance do real se valorizar com essa política aí. Então podemos prever aí um aumento do dólar, na minha opinião, tá? Não querendo especular aqui como político, mas acho que tem vários canais aí que fazem análises muito melhores e mais profundas que a minha, mas o meu sentimento aqui é que politicamente esse governo aí não quer equilibrar contas, quer gastar mais, vai tributar mais e vai aumentar mais juros. Então são só coisas ruins para a classe média brasileira, não há nada de bom nesse ciclo. Isso, só desse ponto de vista, já deveria ser rejeitado. Aí você tem as outras ramificações, né, do projeto, né, que você... Não é só a PEC de transição. A PEC de transição, na minha opinião, ela é tão ruim quanto que o Barroso já fez. Nós já temos ali... o Barroso já passou, olha, não temos mais como recurso contra uma invasão, ou seja, a propriedade privada acabou. Se houver uma invasão do seu terreno, do seu imóvel, do seu apartamento, da sua fazenda... Olha, vai ser muito complicado você reaver essa propriedade. Vamos lembrar aqui, Tadeu, que quando a gente era ativista, me lembro do MTST, eles já tinham mapeado, ao menos aqui na cidade de São Paulo, eles já tinham mapeado vários imóveis, casas, prédios, que eles queriam invadir. Isso em 2016, então desde aquela época eles têm mapeado isso. Aquela lei que passou aqui em São Paulo, que você... se você não está ocupando aquele imóvel, você pode invadir, ou seja, você pode aumentar o IPTU, dobrar o IPTU a cada 6 meses até algum inquilino surgir ali para pagar a conta. Então isso é terrível, esse tipo de política que vem da esquerda. Isso aí é natural que venha isso. Vão propor isso sim, para atender suas próprias bases e também para desestabilizar a classe média. Então existe